Fala galera, tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Concurseiro da NASA, o canal de educação que mais cresce no Brasil graças à sua ajuda e seu apoio. Gostaria de pedir para você, antes de começarmos o nosso vídeo, para que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal, porque aí você vai estar ajudando o nosso canal a continuar crescendo, se desenvolvendo, e eu vou continuar trazendo mais vídeos, mais conteúdo para vocês, que esse é o meu objetivo, estar ajudando vocês, tá certo? O miserável é um gênio! Então hoje o nosso vídeo traz esse título: Você precisa se preparar para o que está para acontecer. Me soa, né? Parece até um tanto quanto sensacionalista o título do vídeo, mas tem um porquê. E antes de eu explicar para vocês, eu queria dizer para vocês que nesta semana eu estarei fazendo uma live aqui no canal sobre os concursos estaduais. Eu vou fazer uma live, eu vou disponibilizar o material de estudo para aqueles que pretendem se preparar para esses concursos na descrição. Vou deixar um link e você vai poder baixar e estudar em outro momento, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, por que você precisa se preparar para o que está para acontecer? Nós estamos passando por uma transformação. Tivemos a pandemia nos últimos 2 anos e agora um processo de pós-pandemia, podemos dizer assim, onde a gente vai ter que se reinventar. Muitas pessoas estão desligadas digamos assim, do serviço, do emprego, estão desempregadas. Outras pessoas podem estar em seus trabalhos, mas estão insatisfeitas. Outras pessoas estão enfermas. Então, existem diversas situações e muitas delas são extremamente insatisfatórias, extremamente ruins. Então você precisa já de antemão se preparar, se precaver, né, para as coisas que vão acontecer lá no futuro. Então esse canal também tem esse objetivo, não só de falar de concurso público, mas também falar de crescimento pessoal. E focando nisso, eu vou mostrar para vocês alguns pontos que eu julgo ser importantes para o nosso crescimento pessoal, para o nosso desenvolvimento e também para a nossa preparação, né, em concurso público, por que não? Aliás, todas as etapas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, a gente sempre precisa de sabedoria, precisa de conhecimento. Então, se você tem acesso a essas informações gratuitas, aproveite, maratone esse vídeo, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Eu encorajo a você a se inscrever no canal e a fazer parte desse time aqui do canal Concurseiro da NASA, tá bom? Então vamos lá para a nossa apresentação de hoje e eu vou falar aqui primeiramente sobre as notícias, o problema das notícias. Veja só, se você ligar a TV hoje para assistir qualquer jornal, seja ele brasileiro ou do exterior, você vai se deparar com diversas notícias, é uma infinidade de notícias e coincidentemente a maioria dessas notícias são catastróficas, falando de fome, é falando de guerra que está acontecendo, é falando de briga entre a esquerda, entre a direita e tudo mais. Agora eu faço uma pergunta para você. E você precisa ser sincero e buscar responder para mim de maneira objetiva. Tá bom? Vamos fazer esse experimento? Me diga, quais dessas notícias impactam a sua vida de forma direta? Quais dessas notícias podem impactar a sua vida de forma direta? Pensa um pouquinho aí. Você entende o que eu estou falando? A maioria dessas notícias são notícias que mais atrapalham do que nos ajudam. E se essas notícias mais nos atrapalham do que nos ajudam, o que nós temos que fazer? Nós temos que filtrar algumas dessas notícias, algumas que são importantes, mas não podemos encher a nossa cabeça com notícias. Encher o nosso intelecto com notícias, principalmente notícias negativas. Porque as nossas potencialidades intelectuais, elas vão diminuindo. E se elas vão diminuindo, outras faculdades, outras habilidades, o seu estado de espírito começa também a declinar. Então vejam, muitas pessoas hoje em dia ficam nas redes sociais discutindo, você é de esquerda, você é de direita, você é isso, é aquilo. E são discussões vãs. Essas discussões são discussões vãs.
Professor, por que você está dizendo isso? Não é importante falar de política? Ora, mais importante que falar de política é você exercer a sua cidadania. É você ser crítico, mas ao mesmo tempo ser coerente. Você não pode, de forma alguma, passar a sua vida toda, o tempo todo, lá na rede social, patrulhando ou ideologizando as pessoas, querendo que as pessoas adotem o seu padrão de pensamento. Por quê? Porque isso não vai agregar para o teu sucesso. Então, o que vai agregar para o teu sucesso? É você fazer um filtro das notícias. São uma infinidade de notícias. E muitas dessas notícias não vão impactar a tua vida. Se essas notícias não vão impactar a tua vida, o que você tem que fazer? Filtrar 99% dessas notícias e reter apenas aquilo que vai ser útil para você, aquilo que te interessa, aquilo que completa o teu sonho. Até porque você não vai conseguir resolver o mundo. Você precisa, antes de querer resolver o mundo, buscar resolver a sua vida, buscar resolver os problemas das pessoas próximas a você, próximos ali à sua rua, de repente o seu vizinho, próximos ali ao seu bairro. Então as coisas elas vão acontecendo numa escada, numa progressão. Você não pode perder esse raciocínio. Partindo desse princípio, que você é uma pessoa seletiva, eu mesmo, por exemplo, não assisto, é muito raro assistir televisão. Muito raro. Porque a minha rotina é uma rotina frenética e muitas vezes eu dou prioridade, por exemplo, vou até mostrar para vocês aqui, ó, um livro que eu estou lendo, gosto muito, é um livro de Nicholas Huffman, né? Para quem quiser depois estar pesquisando para comprar, ó, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? E é um guia muito bom, né? Porque ele utiliza, né, de várias técnicas de oratória para poder vender seus produtos, né? E é muito importante a comunicação. Então eu separo um pouco do meu tempo para fazer uso ali no meu crescimento, porque eu sei que isso vai fazer a diferença. A maioria está indo naquela direção, então mire a outra. Foque na outra direção. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai realmente impactar a sua vida. Sua vida vai ter uma posição de destaque, tá bom? Então, esse monte de notícia mais atrapalha do que te ajuda. Porque quanto menos foco, quanto menos concentração você tiver, menos conhecimento, menos profundidade, menos aplicação você vai exercer na sua vida. E isso não vai alterar a sua vida em absolutamente nada. Se você vê todos os jornais, você vai se tornar uma pessoa informada, mas você não vai ser uma pessoa sábia, uma pessoa de conhecimento aprofundado, de aplicação, de foco, de concentração. Mas o que você pode acontecer é você se tornar uma pessoa com depressão, assistindo tanta notícia ruim, certo? Então saiba fazer essa mudança da sua rotina, essa mudança de mindset, né? De mentalidade. Isso vai te colocar literalmente em outro patamar, né? Como dizia lá o jogador do Flamengo. Você vai ficar em outro patamar. Então mude o pensamento, o seu mindset nessa questão e coloque em prática essas dicas que eu estou passando para vocês. Muito bem, o tempo pode ser seu maior aliado ou pode ser seu vilão. Então, o detalhe é o seguinte: a garotada, hoje em dia, os jovens, hoje em dia, muitos deles, né? Não digo todos, claro, tem exceções, mas muitos desses jovens passam uma grande parte do seu tempo mergulhado ali em redes sociais, em jogos, né? Jogos online. E ficam ali o dia todo, a tarde toda. E muitas vezes, quando se dão conta, o dia já acabou. Eles não conseguiram exercer nenhuma tarefa naquele dia. Muitos deles não conseguem fazer tarefas básicas. Porque não conseguem mais. A sua mente, ela está obstruída. Os seus pensamentos, todos eles estão dirigidos àquele modus operandi de estar nas redes sociais, nos jogos online e etc. Um jornal famoso, conhecido, né, que é o jornal da USP,
fez uma pesquisa recente, vou até mostrar para vocês aqui, ó, que fala do mau uso de redes sociais. Ele agrava sinais depressivos nos jovens. Muitos jovens estão ficando doentes. Muitas pessoas, jovens eu falo assim, tá? Mas muitas pessoas também de mais idade estão entrando num processo de depressão. Estão criando várias doenças psicológicas. Estão criando ou desenvolvendo ansiedade. Desenvolvendo transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Isso por quê? Porque estão dedicando tanto tempo mergulhado nos sistemas de mídias sociais que elas estão perdendo o foco, perdendo a saúde mental. E aí o tempo começa a correr contra você, porque à medida que o tempo passa e você não consegue realizar os seus objetivos, o tempo passa e você não consegue fazer a diferença, as suas energias, a sua força vital, ela vai diminuindo. E se ela for diminuindo, é natural que você, pouco a pouco, fique mais distante dos seus sonhos, dos seus objetivos. Esses dias eu estava até refletindo, até fiz até ponderei isso. Falei assim, olha, se eu, de repente, quando eu era criança, se eu morasse no Rio de Janeiro, morasse em São Paulo, eu poderia ter me tornado um jogador de futebol. Tem muito jogador de futebol que é perna de pau. Eu acho que eu não sou tão perna de pau assim. Então você percebe? Quando você está usando o seu tempo para você desenvolver a sua imaginação, para você criar habilidades, você está usando esse seu tempo de forma útil. Agora, quando você não faz isso, você está realmente tendo o tempo como seu vilão. Porque vai passar o tempo e você não vai realizar os seus objetivos. É simples assim. Ah, professor, você está dizendo que tem que banir de vez as redes sociais da vida da pessoa? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa usar tudo com moderação. Usar um filtro do equilíbrio. E esse filtro do equilíbrio é que vai fazer a diferença na tua vida. E uma coisa que eu queria falar para vocês também, que isso você precisa se preparar para saber dessa realidade, é que na escola não se aprende a ganhar dinheiro. É isso mesmo que você ouviu. Você pode até ficar escandalizado. Poxa, professor, como assim? Na escola a gente não está estudando para ganhar dinheiro, para ter uma profissão? Perfeito, mas entenda o raciocínio. Na escola, você estuda uma série de matérias, uma série de disciplinas. E o intuito principal da universidade, da escola, é colocar você lá na universidade, para você enveredar por alguma área do conhecimento. De repente você pode enveredar para a área das humanas, e entram as ciências sociais, ou para a área das exatas. E aí você tem as ciências matemáticas, física, química e etc. Porém, a maioria, uma grande parte dos maiores milionários e bilionários do mundo não necessariamente são pessoas que se enveredaram por esses caminhos. Ou seja, foram lá para a faculdade, ficaram lá estudando para poder se tornarem esses grandes players do mundo, Chama assim, os grandes investidores. Então o que acontece? Quando às vezes se fala em dinheiro, parece assim que é errado, parece que é feio falar de dinheiro. Isso é muito preocupante. E na escola deveria se ensinar educação financeira para as pessoas. Mas o sistema de educação que existe no Brasil é um sistema de educação que não prioriza o desenvolvimento holístico do ser humano. E quando eu falo desenvolvimento holístico, eu estou me referindo a várias áreas da vida do ser humano, incluindo a área financeira. Então, na escola não se aprende a você administrar o seu dinheiro da forma como deveria administrar. A escola não te ensina a diferença do que é aplicação assim na poupança, o que é investimento, o que é fundo de investimento. A escola não te ensina isso.
que são coisas extremamente úteis para a nossa vida. Então saiba disso. Muitas das coisas que você está aqui aprendendo no canal, na escola você não vai aprender. Então, em resumo, o que você precisa considerar aqui? Ora, se na escola não se aprende a ganhar dinheiro, como é, professor, que eu posso aprender a ganhar dinheiro? Como é que eu posso me desenvolver? Como é que eu posso prosperar? Eu vou mostrar para vocês. Investir é melhor que poupar. Essa é uma das formas que você pode se desenvolver. E isso não é ensinado na escola. Então entenda, com o passar do tempo, se você aprender, ganhar conhecimento, encorpar, de conhecimento, ganhar corpo aquele conhecimento que você está buscando, que você está adquirindo, pouco a pouco você vai crescendo. E o gráfico vai ser como esse aqui, ó. Um gráfico ascendente. Porque o céu é o limite para as pessoas que investem. Investir é melhor que poupar. Melhor do que você deixar você arrumar um emprego e deixar aquele dinheiro na poupança. O dinheiro vai continuar lá do mesmo jeito, não vai render. Então considere isso. Tudo que vier à sua mão para você fazer e você notar que você pode melhorar naquilo, por exemplo, eu sei fazer algo que muitos não sabem. Então invista nessa habilidade, porque se você investir, você vai crescer, você vai se desenvolver. Invista naquilo que você gosta. Invista naquilo que você gosta. Porque lá na frente, você não vai olhar para trás e você não vai ficar triste porque não realizou aquilo que você gostava. Invista naquilo que você gosta, invista naquilo que você faz bem. Aquilo que você faz bem. Então, quando você está na escola, muitas vezes não é notada, aquelas suas habilidades, aquilo que você tem de melhor. Por isso que eu falo para vocês, invista naquilo que você tem de melhor, porque investir é melhor que poupar. E aqui vai muito além da questão financeira. Estou aqui falando uma questão de crescimento pessoal. Estou falando aqui de uma questão de prosperidade, onde é fundamental que você invista, para que você se desenvolva por completo. E assim você realmente se sobressaia em meio à multidão. A multidão está indo naquela direção, mas você está sobressaindo, você está indo na outra direção. É importante que você entenda desta forma. E eu queria resumir aqui para vocês as 4 vias de escape da vida. Por exemplo, eu coloquei aqui 4 vias, tá? De escape da vida, considerando o Brasil, nosso país, a gente está aqui. E eu vou falar aqui para vocês como é que funciona. Você pode no Brasil ser empregado. Aí o empregado é regido pela CLT, a carteira de trabalho, tem lá o abono, tem o PIS. Então, uma série de regras ou normas da CLT que precisam ser cumpridas, E o empregado, ele não tem estabilidade. Então, se ocorrer alguma crise no mercado local, que esse empregado ele pode ser excluído, do plantel ali, ele pode ser demitido, porque em função de algum problema que venha a ocorrer ali naquela repartição, naquela empresa. Agora o concursado é diferente. Você vai estudar, você vai ralar, você vai usar o tempo de forma direcionada, com foco. Você conquistou a aprovação em uma prova, você passa a ser, a partir da aprovação, um servidor. Lá no ato da posse, você se torna um servidor concursado. O servidor concursado, ele tem um cargo de natureza ou de caráter efetivo. Ou seja, não é qualquer coisa que vai fazer com que você seja demitido. Então aí você já tem uma segurança maior, tem uma estabilidade maior, digamos assim. Bom, mas veja bem, não quer dizer que
ser empregado não tem o seu valor, tá? Eu estou aqui pontuando as características de cada uma dessas vias aqui que você precisa levar em consideração na hora que você for enveredar ali ou trilhar o seu caminho. Você pode também tornar-se empreendedor. Você pode empreender, quem sabe comprar terrenos, comprar imóveis, de repente abrir um comércio, de repente abrir uma loja de roupa, uma loja de carros. Você pode empreender de diversas formas. Inclusive, atualmente, o que está bombando, digamos assim, é o empreendedorismo digital, né? Na internet, você vai, faz divulgação de produtos, materiais, e você vai se desenvolvendo. E também você pode, se você tiver talento, né? Você pode se tornar um esportista ou um artista plástico, cantor, né? Já pensou? Mas aí você precisa ter grandes talentos. Então veja, pessoal, se você tem um grande talento, você pode se tornar um esportista, um artista, quem sabe um jogador de futebol, quem sabe um artista cantor, quem sabe um DJ, não sei. Então tudo vai depender das suas habilidades, das suas características. Por isso que eu falo, cultive as suas habilidades e aquilo que você identifica que é melhor, que você faz ali com uma qualidade primorosa, você tem que investir, tá certo? Tudo isso aqui, ó, são vias para o sucesso. São vias para o sucesso. Você pode chegar ao sucesso sendo empregado, sendo concursado, sendo empreendedor, sendo esportista ou artista. Você pode, sim, você pode, mas você precisa saber qual é o alvo que você quer alcançar. Se você é empregado, vamos imaginar, você é o vendedor de uma loja. Você precisa definir o alvo. Ora, daqui 10 anos eu quero ser o gerente dessa loja. E aí, se eu chegar a esse patamar, eu estarei estarei realizado, estarei pleno de felicidade, terei atingido o meu sucesso. Isso aí é algo pessoal e algo individual. Isso varia de pessoa para pessoa. Então você pode estar concursado, eu sou concursado, eu sou policial militar e quero um dia tornar-me policial federal. Seu objetivo é um alvo a ser alcançado. Quando você alcança, você pode ter aquela sensação de realização. Então ali a gente pode dizer que você atingiu o ápice, né, da realização profissional. Ali você alcançou o sucesso, digamos assim, profissional. Então eu falei aqui, pessoal, algumas vias de escape não é da felicidade, tá? São vias de escape para o seu desenvolvimento profissional. Então um dia, tá? Eu fui empregado, hoje eu sou concursado e trabalho nessa escada, né, digamos assim, para me tornar um empreendedor também. Isso aí é como se fosse uma escalada. E você vai escalando cada dia um pedacinho dessa montanha. Se o seu sonho ele é pequeno, você não vai escalar muito. Você vai ficar no começo da montanha. Mas se o seu sonho é grande, você vai escalar e só vai desistir, só vai parar quando tiver chegado no final da montanha para colocar a bandeira da vitória. E você e eu um dia certamente iremos chegar. Certo? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês e o meu desejo a vocês, todos do canal, né? Para que vocês tenham prosperidade. E o que é prosperidade? Tem que 3 significados, né? Para prosperidade: qualidade, o estado do que é próspero, boa fortuna, felicidade, riqueza e florescimento. Então veja, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é um estado de espírito. Tem a ver com felicidade, tem a ver com florescimento, crescimento, desenvolvimento. E é esse o objetivo principal desse canal, que você tenha
crescimento e desenvolvimento. Por isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi relevante para você, compartilha para alguém que esteja precisando ouvir essas informações. Compartilha para alguém lá distante que você quer que ela tenha mais ânimo, mais motivação, mais entusiasmo para que ela possa gerir melhor as ações da vida e ela volte a caminhar. E há muito a caminhar. Nós temos uma montanha a escalar. E você precisa estar preparado, porque não vai ficar fácil agora, nesse momento de pós-pandemia. As coisas podem até ficarem mais difíceis. Mas não quer dizer que nós iremos desistir. Você está aqui, nós iremos continuar firmes e fortes até o fim. Vamos lutar juntos. E vamos focar no nosso grande alvo, lá no topo da colina, lá no topo da montanha. Certo? Quero agradecer a vocês mais uma vez e pedir, se você puder, se inscreva no canal, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!